Oi, sejam bem-vindos a mais um episódio de Encheridos da Consciência. Eu sou Tuila Cláudia e irei guiar você nessa busca de expansão de consciência, se enxerindo nesse movimento, se inspirando nas pessoas que já estão trilhando esse caminho. E hoje nós vamos ter uma ilustre convidada, uma maravilhosa convidada, que eu vou apresentar para vocês, porque é uma pessoa que eu amo de paixão. Eu admiro demais essa mulher, tem uma energia magnética, que é a Anaédia Reis. Ela é terapeuta energética há mais de 5 anos, formada por Access Consciousness como facilitadora de barras de Access, praticante de facelift energético e vários processos corporais do Access Consciousness. Ela também é formada em desprogramação neurobiológica, ela é mestra em Reiki, apometria Lag e despertar a consciência estelar. É ou não é maravilhosa? Muito bem, estamos com ela, Naédia, seja bem-vinda. Gratidão pelo convite. Gratidão que aceitar esse convite, na verdade, né? Aham, gratidão. Que momento você está aqui a lembrar de Sim, eu admiro demais. gratidão, também lhe admiro muito. É muito especial para mim. É recíproco. Então, bora lá, me conta. Vou começar a fazer a pergunta chave desse podcast, que é como você começou aí se enxerindo na consciência, esse processo de busca por expansão de consciência. Como foi que isso brotou assim na sua vida? Conta pra gente. É aquela história do ou você vai no amor ou você vai na dor, né? E como bom humanoide que nós somos, vai na dor, né? E foi isso. Alguns problemas familiares de relacionamentos que estava bem confuso, tenso, estava realmente naquele momento da vida em que de verdade em algum lugar eu fiz a escolha da mudança, o caos veio para realmente trazer um movimento que era necessário ser feito para minha autodescoberta, quem eu sou, eu vim fazer o que aqui e por que que eu estou aqui, qual o objetivo, né. E aí começou essa jornada, eu comecei no Reiki, né, conhecendo algumas informações e tal. Eu, primeiramente, me tornei voluntária de uma casa espírita aqui em Fortaleza, né. E nessa casa espírita lá, havia vários tratamentos, foi antes da pandemia. Havia vários tratamentos presenciais. E nessa casa eles davam cursos, eles faziam muito cursos. Então eu comecei a fazer curso de passe, né, é um passe É um passo diferente dos outros centros espíritas, é uma coisa mais de movimento, limpando a energia do outro, né. E aí veio o reiki, veio os cristais e veio o Theta Healing. Veio barras e Theta Healing. Sim, eu É, na mesma época, veio barras e o Theta. Aí eu disse: "O que é que eu faço?". Aí o caminho me chamou para o Theta. Aí eu fiz a tríade, né. sim. Mas com aquele medo, né, porque você para descobrir a dor do outro, você tem que ser muito suave, você tem que entrar devagar, você tem que ter uma malemolência, né, você tem que ter um jeitinho, e nessa época eu ainda não estava muito trabalhada para esse jeitinho, Uhum. porque eu tenho uma energia muito forte.
A minha energia, eu realmente assumo que ela 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 transcende mais do que as pessoas, às vezes, podem receber. Sim. Então, fui para o meu julgamento de que eu não conseguiria por conta disso e que eu teria que mudar algumas coisas para que isso e fora não estava no julgamento também de que eu não havia pegue muito bem a técnica do Theta Healing, né. Aí Sim, tudo essa coisa bem, de ficar duvidando de si, né. porque a gente sempre fica, né, nessa jornada e também estava dentro de uma transição profissional, porque há muitos anos trabalhava como gestora de departamento pessoal e recursos humanos. Eu ia sair de uma coisa na qual eu me dediquei uma vida inteira, né, estudos, faculdade, pós-graduação, já estava indo para o mestrado, quando tudo isso se não fez mais sentido para mim. Os números, as pessoas, o lugar onde eu estava e onde foi que eu comecei realmente a me descobrir, né. Aí eu: "Não, não é isso". Eu não era mais feliz, eu vivia muito triste, porque eu não sabia como lidar com todos aqueles problemas. Era problema financeiro, era problema no trabalho, era problema em casa. Descobri que o meu filho mais novo, Gabriel, foi diagnosticado com TDAH. Então tudo aquilo foi um vucu-vucu muito louco, que fez com que eu fizesse a escolha das terapias. Depois do Teta, eu engajei no Axis. Fiz a primeira classe, fiz a segunda classe, porque coloquei na cabeça que ia ser facilitadora, né. Na verdade, a primeira vez que eu recebi barras foi em um atendimento social no Elo Sistêmico. Eu já ia te perguntar, sabe, Nédia, se você já fez o curso de barras tendo recebido ou É, já foi foi em depois que eu recebi. Foi. Eu realmente não sei te dizer aonde foi que a estrelinha ou a chave virou. De verdade, eu não lembro. Eu lembro da pessoa que virou essa chave, que é uma moça que ela é de Recife. Eu lembro muito bem que foi através dela, algumas postagens dela, que eu fiquei curiosa e comecei a procurar, né, o que é isso e tal. Aí fiz a primeira recebi barras lá no atendimento social do Elo, e não parava de falar, parecia uma matraca, mas recebi, né. E, ok, depois de que meu corpo recebeu isso, alguma coisa aconteceu que eu não parei mais. Eu simplesmente não parei mais, eu só parecia um trem-bala sem freio. Só fui. Fui. Aí fiz a terceira classe. Quando eu fiz a terceira classe, pandemia. Assim que eu terminei a primeira classe, na semana seguinte a pandemia estourou. nossa. Aí Mas já começou tudo você estava fazendo a terceira já visando ser facilitadora. isso, já avisando. Aí eu aí parou tudo e eu disse: "E agora?". Aí começou os CFs do Access a fazer workshop online, porque antes tudo era Sim. presencial, né. Então começou a surgir os assuntos do workshop online. E eu realmente mergulhei de cabeça. Foi cabeça, foi corpo, foi tudo, até agora tá lá, não sei nem como, mas tá. Mergulhei mesmo de cabeça. Os primeiros CFs na qual eu tive acesso foi o Maurício Rondelli, tudo começou com o Maurício, e depois veio a Cíntia. E até hoje eu estou engajada com ele, engajo com outros também, mas por conta de uma amizade que se criou entre eu e a Cíntia, que foi muito muito maravilhoso, e eu sempre estou engajada com ela, com ele, e vejo outros também, a Juanita e tal, mas o Access, ele é o Access. Aonde ele for, em qualquer canto do mundo, quem acessar essa energia consegue entrar no guarda-roupa de Nárnia.
sim. É muito louco, né, porque você É. vai imergindo, e é como se você pelo menos para mim, né, foi assim, a gente se reconhece naquilo. É, É como se a gente já despertasse alguma coisa dentro que a gente já sabia, né. Eu já isso. sei sobre isso, como se fosse uma identificação, né. É justamente essa coisa, quando você acessa a energia e que eles começam a falar e que aquilo vai começando a fazer sentido, aí você olha e diz: é isso Uhum. aqui". Mas o que é que me chamou muito a atenção no Axis? Eh, o direto, a coisa direta. É Sim. isso, sabe, não existe floreados para você chegar na raiz do problema, não Uhum. existe floreios. Você simplesmente descobre através das perguntas, porque tudo começa aí. Quanto mais perguntas você faz, quanto mais você engaja no mantra, quanto mais você engaja nas ferramentas que está dentro do manual de barras, mais você se conhece. É como se as camadas fossem sendo derretidas e aquilo vai desaparecendo, desaparecendo, até você perceber você, até até você voltar a ser quem você era. E hoje eu te digo hoje, no dia de hoje, eu consigo ver a Naédia que um dia, lá atrás eu conheci e fazia tempo que eu não a via. A que tinha coragem, a que realmente ia sem ela bota a primeira e já vai para a quinta sem medo nenhum, ela só vai. Então eu realmente redescobri essa pessoa, porque eu tinha muito receio de muita coisa por conta dos relacionamentos, seja ele familiar ou seja ele amizade, trabalho. Você vai se lapidando, é realmente um cristal bruto que você mesmo vai se lapidando. E aí você começa a compreender que não precisa ser na dor. Aí você começa a compreender que você pode criar caminhos diferentes, sem machucar as pessoas, sabe. Porque antes, eu me perguntava muito por que que os relacionamentos, para mim, terminavam sempre numa dor, sabe. E eu não conseguia entender aquilo, hoje não. Hoje eu realmente consigo ter relacionamentos saudáveis com as pessoas que eu de verdade escolho estar, né. E é tão saudável, quando você se alinha com essa energia do saber, perceber, saber ser e receber, que você não está dentro de um pensamento, sentimentos e emoções, e que você sai dessa energia e realmente observa o que é verdadeiro. Aí você deixa absolutamente de ouvir a opinião dos outros, porque não faz sentido, porque você sabe. Exato. Eu te escutando, eu fico um pouco emocionada. Eu acho que eu tô sentindo essa energia de quanta coisa mudou, né, É, quanta quantas é. coisas ficaram para trás e o quanto que você está sendo mais você, cada vez mais você, cada vez mais se reconhecendo um ser infinito que você é. É, assim, É, impressionante. é impressionante. A minha vida ela deu um 360 assim, ok, não é da noite para o dia. Tudo começou em 2019, aí 2020, 2021, 2000 aí veio, né. Isso mudança, você mudar quem você é, você mudar costumes, leva tempo. A mágica existe para algumas situações, porque o Axis sempre fala de mágica e eu realmente acredito na mágica, ela é real.
Sim. ela é real, porque eu vivo essa mágica todos os dias. Tuila, é é muito doido quando você se torna um alquimista da energia. Quando você tem o poder da sua vida na mão, e você diz: "Vai acontecer isso aqui, porque eu escolho", e pum, acontece. Incrível. E às vezes é questão ou é questão de dia, porque a energia, ela é tão sutil que ela realmente precisa de um tempo para te trazer de verdade o que você tá na sua escolha, né, o que você está escolhendo. Mas quando você sai da ansiedade, né, sentimentos, quando você sai da ansiedade e que você só espera que o que você escolheu vai vir para você. Não é aquela história do que é seu virá, nada disso. O que é meu eu vou buscar. Sim, uau! Eu vou eu não vou esperar o tempo de Deus vir me entregar. Não, eu vou buscar, eu sei o endereço, eu vou lá buscar. Quando você aprende isso, nada mais segura você. E as ferramentas do Axis traz isso para você. As ferramentas do Axis conseguem te entregar exatamente isso se você se dedicar. Também tem isso, tá, gente? Qualquer terapia, seja ela que for. Sabem que Axis não é terapia, Axis são processos corporais que e, ferramentas pragmáticas que te tiram de um espaço bem esquisito. E, na verdade, as ferramentas ou qualquer técnica que você use, ela só vai funcionar primeiro se você acreditar. Se você acreditar na ferramenta, se você acreditar em você, se você acreditar na sua potência, elas vão funcionar. E se você for extremamente dedicado, porque não tem como eu mudar o meu corpo, eu quero mudar meu corpo, vou entrar na academia. Não tem como isso acontecer do dia para a noite. É a mesma coisa, se eu quero que o músculo da minha perna se tonifique, eu preciso ir para a academia todos os dias, fazer o mesmo exercício, ou outros exercícios, um conjunto de exercícios na qual me leve ao ao como o meu corpo, como eu escolho que meu corpo fique, como minha perna fique. A mesma coisa é mudança de você mesma, uma mudança interna, uma mudança interior. E essa consciência, ela chega para você. Para muitas pessoas chega muito cedo, como você. Para mim chegou um pouco mais tarde, porque também foi muito teimosinha, cabeça dura, dentro do controle, não queria de verdade olhar para isso, então fui tomando aí na cabeça até umas idades. Mas quando você de verdade baixa barreiras e se dedica mesmo a ser a ferramenta, ser, não é ter. Porque se eu tiver a energia apenas por ter, ela não vai funcionar. Mas se eu sou a energia Reiki, vai funcionar. Se eu sou a energia do Theta Healing, vai funcionar. Se eu sou a energia do tarô, vai funcionar. Tudo vai funcionar a partir do momento que você se dedicar de verdade àquilo, a você. E mudar tem a ver com você, não com o outro. Nunca, absolutamente nunca é sobre o outro. É sempre sobre você. Porque quando isso eu realmente vivi na minha realidade. Porque eu sempre tinha o desejo de mudar alguém. Só que esse alguém não mudava. Por que que ele não mudava? Porque eu também não mudava. Quando eu fiz a escolha de mudar, sabe aquela máxima, o exemplo arrasta? Sim, isso é
Verdade. Isso é uma verdade absoluta. Sim. O exemplo arrasta. Quando você de verdade começa a praticar as ferramentas e que o outro percebe que a sua vida está mudando, ele olha e diz assim: "Opa, tem alguma coisa aqui, quero para mim também". Aí o outro engajou também. Engajou, engajou bem, engajou com força. E é sobre isso, sabe. E se vive melhor, e se vive mais na tranquilidade, e se houver mudanças, cada um vai segurando ali a barra do outro, mas acaba de novo se encontrando lá no fim do caminho e fica tudo bem. E é isso, Access. Hoje, eu não conseguiria viver sem o a quem pertence isso, como pode melhorar, ser humano, eu não conseguiria. Eu de verdade, já está tudo programado aqui, foi tudo reprogramado mesmo aqui com muita força. Não tem como Incrível. é o É caminho sem volta interessante. esse. É interessante porque você está falando aí, você falou de tanta coisa, escolha, constância, mudança, né? E eu acho que tem uma energia interessante de escolha, porque quando você fala de o exemplo arrasta, né? Tem uma escolha da pessoa, primeiro de incomodar para ser o exemplo, né? Então, É, não essa te energia de incomoda. escolha, você pode falar um pouquinho sobre escolha? Tá me pairando, assim, para te perguntar sobre isso, porque às vezes a gente não está escolhendo de fato, né, a gente está fingindo É, que está escolhendo. E quando na realmente verdade você essa escolha. escolhe. Na verdade, a escolha é um poder que a gente tem, mas na verdade muitas pessoas não conseguem acessar. O que é a escolha? Às vezes a pessoa diz assim: "Ah, deixa eu dar aqui um exemplo. Ah, eu escolho muito um carro novo. Eu quero um carro novo. Eu desejo um carro novo". Ok, como é que você vai conquistar isso? Aí vem as várias fórmulas do quântico, da cocriação, para você criar aquilo que você tá escolhendo, né. E realmente eu percebo que dentro das ferramentas do Access é mais leve e é mais fácil. Ah, eu realmente escolho um carro. Tá, tu escolhe um carro, mas tu vai fazer o quê para que isso aconteça? Ah, não, eu tenho que trocar de emprego para ganhar mais e não é sobre isso. Não é sobre isso. Rodrigo, é, não é sobre isso. É de verdade você ser a energia daquilo que realmente você escolhe. E praticar, seja lá a ferramenta que você tem, se você é de Axis ou não, mas sendo do Axis, o Axis ele te entrega ferramentas para você simplesmente cocriar qualquer coisa que você escolha. E é tão simples, só exige de você dedicação. É uma coisa. E a constância, né. A constância, você manter a sua frequência vibracional elevada, também tem isso. Porque muitas pessoas elas entendem, a seguinte coisa: "Ah, eu vou começar a pedir aqui", mas ela não percebe como está a energia dela, a vibração dela naquele dia para pedir aquilo. E Sim. isso conta muito, sabe. E quando eu estou assim, num dia não legal, eu passo uma mensagenzinha para uma amiga minha chamada Tuila: "Amiga, vamos trocar barra?". Sim, bora. Quando eu me percebo nesse passo de que eu estou escolhendo alguma coisa, mas eu não estou com a energia elevada, eu vou lá no meu antivírus Tuila, me deito na cadeirinha dela, ela coloca os dedinhos dela na minha cabeça, e aquela vibração que não estava tão legal, dentro de uma hora, que é a sessão, você sai completamente transformada, sua energia está elevada.
você sai leve, relaxada, tranquila, começa um monte de mágica a acontecer na tua frente, depois que tu sai de uma sessão como essa, um monte de você está na escolha e ela você se torna um ser magnético, de verdade, essa é a verdade. Você se torna de verdade você se torna um imã, porque você está tão bem, você está tão elevado, você está tão feliz com você mesma, que você começa a atrair gentilezas das pessoas. É você estar dentro de um carro, querer dobrar e as pessoas nunca param, mas nesse dia a pessoa deixa você passar. Como pode melhorar, né? E você vai para um ambiente mais denso, mais pesado, às vezes um órgão público que às vezes é tão denso, né, as pessoas estão tão dentro da sua loucura que às vezes não percebe como trata o outro, né. Mas aí quando você é a escolha de ser a gentileza com o outro, no seu caminho você só encontra pessoas gentis e disponíveis a te ajudar, porque você começa a vibrar numa frequência mais alta, você começa a estar dentro da energia da gratidão e da felicidade, que é o que as barras também faz, e você só começa a criar coisas leves para a sua vida. De verdade, a minha vida hoje é facilidade. Te dizer que as coisas, os desafios não aparecem, aparecem, mas eles não trazem uma dor de antes. Sabe por quê? Porque eu sei que eu vou resolver em questão de segundos. Essa coisa de você, se reconhecer como um ser infinito, de É, fato, de fato. né. É. Porque se você está nesse espaço de ser infinito, nada realmente é tão significante, sabe. Você consegue passar por qualquer coisa, muito muito interessante. Deixa eu fazer mais uma pergunta, Naédia. Conta pra gente algum caso, alguma coisa que você vivenciou em você. Você já falou muito dessa vivência, mas você viu isso acontecendo com clientes, né, seja com processo corporal, seja com facelift, seja com barras, teve alguma coisa, assim, que mais te chamou a atenção, foi, assim, realmente uma mágica aconteceu ali? Foi, vou contar. Eu tenho um amigo que para mim ele é mesmo que ser um irmão. Nós nos conhecemos em uma empresa na qual a gente trabalhava junto, e ele vinha de uma jornada muito dolorida da vida dele. Ele morava no Rio de Janeiro, veio para Fortaleza porque, conheceu alguém, se apaixonou, veio. Ele trabalhava lá no Rio de Janeiro numa multinacional muito grande, ganhava muito bem e tinha uma reserva de dinheiro bem interessante. E veio para Fortaleza com essa pessoa, montaram empresas, não deu certo e tudo que ele tinha foi perdido. Eu o conheci muito tempo depois dessa história. Eu já conheci ele casado com outra pessoa, mas também ainda continuava num espaço de vida de muita escassez, era muitos problemas, principalmente financeiro. Era o maior problema desse meu amigo, o nome dele é Márcio, que ele tinha. Ele chegou ele é extremamente inteligente, extremamente capacitado, né, profissionalmente, mas ele não conseguia se encaixar em empresa e sempre encontrava subempregos, mas ele sempre tinha capacidade, né, porque ele vinha da IBM, então ele era um gestor extraordinário, ele tinha muita capacidade, mas ele não estava com o receber aberto. Ele simplesmente o receber dele não estava equilibrado. E ele me pediu ajuda: "Amiga, por favor, me ajuda". E eu sempre o amei muito, não tive a menor dúvida, ajude sim. E comecei ele começou a receber barras, eu acho que umas 3 vezes por semana, ele recebia barra.
Era, aqui em Fortaleza, ele ainda estava aqui em Fortaleza. Umas 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, ele e o parceiro recebiam Barras. Com uma semana, ou foi 2 semanas de Barras, ele conseguiu um emprego aqui em Fortaleza. Ele conseguiu um emprego. Eu também achei ainda que era um subemprego, que não valia o que realmente ele valia no mercado. Uma semana depois, ele me dá a notícia que estava voltando para o Rio de Janeiro, porque ele recebeu uma proposta de trabalho do aeroporto do Galeão e estava voltando para a terra dele. E isso com as ferramentas do Axis, porque o Axis também tem outras ferramentas, e no qual o TTTE, né, que a gente faz, e a gente faz algumas facilitações referente ao TTTE, liberamos alguns contratos que ele, né, que inconscientemente você faz de vidas passadas e dessa também. E as barras, né? Processo corporal, ele também recebeu o MTV-SS, ele recebeu o facelift. Dentro dessa jornada dele, ele recebeu vários processos. Ele fez barras, ele fez facelift, ele fez MTV-SS, ele fez e ele também fez o processo corporal da mimetização, para deixar de mimetizar, né? Tuila, até hoje, ele está muito bem, obrigada. Ele ganha triplo, quádruplo do que ele ganhava em Fortaleza. E hoje ele é gestor de um dos setores lá do Galeão. Assim, é incrível, porque assim, ele escolheu receber, ele pediu ajuda, ele escolheu receber. E as barras faz isso, né? Amplia o nosso receber. E aí você vê a mudança, né? E é isso, e ele abriu o receber. Muito. Ele abriu e receber. Porque é isso que a Barras faz, né? As barras, quando você recebe, quando você corre aqueles 32 pontos, o seu corpo que desconheceu eu receber, ele simplesmente ele se conecta de novo, ele te, eu não sei nem te explicar em palavras o que é que acontece quando o corpo simplesmente baixa barreiras e recebe. É como se ele tivesse novamente se reconectando com a matriz divina. Eu não sei o que é que acontece. Mas você se reprograma de uma forma e você se reconhece quem você é e o que você é capaz de fazer. E que de verdade você pode escolher qualquer coisa na sua vida. Independente de estar esperando fulano, ciclano, beltrano, Deus, os santos, sei lá. Não depende dele. Tudo que eu escolho para a minha vida e tudo que eu criei para a minha vida, fui eu que criei, não foi o outro, não é? Não desmerecendo as entidades, não desmerecendo porque realmente elas são maravilhosas e quando você pede, elas entregam e peça e receberás, que é uma das ferramentas do Axis também, que a gente trabalha muito, que é o pedir e receber e elas realmente nos entregam. Mas nas barras, quando você recebe barras, o seu corpo, ele se reprograma para receber. É uma coisa que você esqueceu, que está lá atrás, que você não sabe nem o que é. Aí tudo na sua vida está bloqueado, completamente bloqueado. Dinheiro, relacionamento, relacionamento com o pai, relacionamento amoroso, trabalho, você não consegue um trabalho bom, você não consegue nada. E de repente, você baixa suas barreiras, suas células e moléculas, dão ali um 360 e você, bum, está em outro estado. Não tem palavras para as barras de Axis, o que ela transforma a vida de uma pessoa. E se você de verdade, se as pessoas soubessem de verdade, que se elas recebessem 20 dias de barras de Axis consecutivos, eu te juro que naquela época, se eu tivesse essa consciência, todo mês eu tinha separado o dinheiro
daquele mês para fazer 20 dias de barras. Porque nesses 20 dias eu já estaria ganhando tanto dinheiro que eu não iria me preocupar de como eu iria pagar 20 sessões de barras. Sim, Porque foi isso, porque escolher. foi isso que aconteceu comigo. Justamente, porque foi isso que aconteceu comigo. Quando eu fiz uma sequência de receber, que o Jefferson, né, meu esposo também é praticante. Quando eu fiz a escolha de receber 20 dias de barras com o Jefferson, eu com ele comigo, foi uma coisa assim absurda. A vida da gente deu um boom, ele estava preso dentro de forma e pensamento do que era voltar para o CLT, porque era Uber, né? Ele estava dentro de uma forma e pensamento de voltar para o CLT, porque a última experiência dele foi muito desgastante, ele de verdade não queria voltar. Depois dessa sequência, essa informação foi apagada do corpo dele e ele voltou a trabalhar no CLT e hoje está num cargo bem legal numa empresa, fazendo o que ele gosta, fazendo o que ele ama fazer, que é montar e desmontar as coisas, que é montar e desmontar é com o jet mesmo. E ele realmente está fazendo o que ele ama, o que ele gosta, sabe? Ele está satisfeito, ele está feliz, está começando a desbloquear o financeiro dele. É mágico, é muito mágico, porque está tudo no seu corpo. Quando você libera, é um trem-bala sem freio. Muito mágico. É. E a gente está indo para os finalmente aqui do nosso bate-papo. Mas antes de terminar, Naedia, deixa uma contribuição de uma ferramenta de Access que você mais usa. Né? Dá aí a contribuição de uma das ferramentas. A contribuição que eu mais uso é a quem pertence isso. Porque nós somos realmente seres extremamente magnéticos e a gente capta tudo de todo mundo. Pensamentos, sentimentos e emoções de pessoas que estão conectadas a nós, a gente replica. A gente replica. Então, se você está em uma situação, seja lá financeira, que não é legal, pergunte a quem pertence isso. A quem pertence a sua escassez? A quem pertence a sua falta de dinheiro? A quem pertence esse registro? Eu trabalho muito com registro acástico também, por conta da apometria, né? A quem pertence esse registro acástico de perda que está aberto? Devolva o remetente com consciência anexada, devolva. Se você passar 2 dias fazendo essa pergunta sobre o seu financeiro, a sua conta bancária vai assim, ó, bum. Peguem essa dica, viu? Experiência. E é uma ferramenta que a gente aprende no curso de barras, no manual de barras. É só uma delas, tá? Porque aí quando você faz o compilado de tudo e você coloca em prática, aí é só correr pro abraço, ser feliz e ter facilidade. Porque é o que a vida é o que não foi ensinado pra gente. Realmente o mantra, ele quando você se absorve dele, você passa a ser a energia do mantra, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. De verdade, tudo se torna facilidade, alegria e glória. Digo novamente, os problemas não vão deixar de existir. Você apenas vai adquirir ferramentas para saber como lidar com as suas dificuldades. É isso. E como pode melhorar ainda mais? Como pode Que melhorar? entrevista, que conversa incrível. Eu acho que, não sei, eu acredito que as pessoas que chegarem a ouvirem vão sentir essa energia que a gente está sentindo aqui. Eu estou muito emocionada. Eu também. Espero realmente que eu tenha sido contribuição para você e para seu público, que realmente as pessoas possam escolher o que nós escolhemos para a nossa vida, que é plantar essa sementinha do dente de leão em cada pessoa, e que cada pessoa realmente escolha receber
dessa energia, receber da gente, receber do Access. É muito gostoso. Além de divertido, além de você fazer amizades maravilhosas como essa, além de você acessar informações que ninguém tem, porque nenhuma outra técnica tem as informações que o Access tem. Eu realmente sou gratidão àquele ser infinito, Gary Douglas e toda a sua equipe, né, Henri, Simone. Show de bola. Sim. Gratidão mais uma vez. Gratidão E também. a gente vai encerrando o nosso episódio, já dizendo que você pode contactar a Naédia, você pode acessar a Naédia pelo @naediareis, lá nas plataformas, nas redes sociais, acompanhe o trabalho dela. Ela atende. As barras não pode ser online, mas ela tem outras ferramentas que acessam, né? Dá para fazer atendimentos online, né? A ferramenta online que eu mais trabalho é a apometria Lag, e junto da apometria, eu incluo as técnicas do Access, porque as técnicas do Access, ela pode linkar com qualquer outra técnica. Sim. E a técnica, ela se torna mais potente, né, ela ganha uma potência quando você coloca as ferramentas do Access em outras técnicas. Interessante. Gratidão mais uma vez. E agradecer às pessoas que chegarem aqui, acompanhem os nossos episódios. Acompanhe o próximo episódio com mais uma entrevista incrível. E a gente se encontra, né? A gente se reúne aqui, os encheridos da consciência, para fazer esses acessos à consciência expandindo ainda mais, ainda mais, ainda mais. Eu tenho certeza que tem muito enxerido da consciência sozinho, não sabe o caminho. Pega aqui a inspiração com esses seres incríveis. Um beijo, Naédia. Amiga, gratidão. Fortão. Sou grata por você ter vida. E a gente, contribuição sempre. Sim. Então pode melhorar o que mais é possível. Tchau. Tchau. Encheridos da Consciência é um podcast independente, criado, dirigido, roteirizado e produzido por mim, Tuila Cláudia. E precisamos agradecer a Rayane Ferreira pela contribuição com a captação de som e na edição. Agradecemos também o apoio do Espaço Terapêutico Regenerar-se, um espaço que oferece atendimentos de psicologia e diversas terapias com profissionais preparados sempre para acolher no ser. Não podemos deixar de agradecer os convidados que toparam participar do nosso podcast. E também a Gary Douglas e Access Consciousness que uniu toda essa galera num movimento em comum, o acesso à consciência. Te vejo no próximo episódio.